Você já parou para pensar que talvez a sua fé não esteja fraca porque você está longe de Deus, mas porque você está perto demais de uma versão confortável dele? Isso soa estranho, eu sei, mas pense comigo por um instante. Quantas vezes você já orou, já leu a Bíblia, já foi à igreja e ainda assim terminou o dia com a sensação de que algo estava faltando? Como se a fé tivesse ali, mas sem vida. Como se Deus estivesse presente, mas em silêncio. Não é ausência, é distância emocional. É proximidade sem intimidade. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Existe um tipo de fé que não confronta, não incomoda, não exige mudança. Uma fé que cabe perfeitamente na rotina, que não atrapalha os planos, que não mexe nas estruturas internas. Uma fé que se encaixa, mas não transforma. E o problema não é que ela seja falsa, o problema é que ela é fraca. Fraca não no sentido de inexistente, mas no sentido de estagnada, parada, sem crescimento, sem profundidade, sem revelação. E isso é perigoso porque aos poucos a gente começa a confundir hábito com relacionamento. A gente começa a confundir informação bíblica com vida espiritual. A gente começa a confundir conhecer versículos com conhecer a Deus. E sem perceber, a fé vai sendo reduzida a uma prática, quando ela deveria ser uma jornada, uma caminhada viva, um processo de transformação constante. Talvez você já tenha sentido isso. A oração que antes era viva, hoje parece repetitiva. A palavra que antes ardia, hoje parece distante. A presença que antes era doce, hoje parece silenciosa. E aí você começa a se perguntar se o problema é você, se é o mundo, se é Deus, se é o tempo, quando na verdade pode ser algo muito mais sutil acontecendo por dentro. Porque a fé não morre de repente, ela enfraquece em silêncio, ela vai sendo trocada aos poucos por controle, por conforto, por previsibilidade. Vai sendo moldada para caber na nossa agenda, na nossa vontade, na nossa lógica. E quando isso acontece, a gente continua falando de Deus, mas para de caminhar com Ele. Continua usando a linguagem da fé, mas perde a sensibilidade da presença. Continua frequentando os lugares certos, mas deixa de permitir que Deus frequente os lugares mais profundos dentro de nós. E é por isso que tanta gente vive hoje uma fé cansada, não porque esteja fazendo algo errado visivelmente, mas porque deixou de fazer algo essencial internamente. Algo que não aparece, que não é notado pelos outros, que não é medido por performance espiritual, mas que sustenta toda a vida com Deus por dentro. O mais delicado nisso tudo é que esse erro não parece erro, ele parece maturidade, parece equilíbrio, parece estabilidade, parece até sabedoria. Mas por baixo disso, muitas vezes, existe só uma fé que parou de crescer. E talvez enquanto você me ouve agora, algo aí dentro esteja dizendo, isso faz sentido. Talvez você não saiba explicar, mas sente que sua fé está viva, só que não está profunda. Está presente, mas não está pulsando. Está correta, mas não está transformando. E antes de falar sobre como sair disso, a gente precisa olhar com honestidade para o que exatamente está acontecendo por dentro. Porque só quando a gente enxerga o erro é que a gente pode começar o caminho de volta da fé rasa para a fé viva. Perfeito. Vou continuar no mesmo tom, em texto corrido, e inserir a CTA de forma orgânica, emocional e estratégica. E deixa eu te pedir uma coisa antes da gente avançar. Não como criador de conteúdo, mas como alguém que realmente se importa com quem está do outro lado da tela agora. Se alguma parte disso que eu falei até aqui tocou você, se em algum momento você pensou, isso sou eu, isso é comigo, isso descreve exatamente o que eu tenho sentido, então não deixa isso passar em silêncio, porque quando a gente verbaliza, a gente começa a curar. Então curte esse vídeo, não é só para o algoritmo, é para você mesmo marcar esse momento em que algo dentro de você começou a despertar. É como dizer para si mesmo, eu não quero mais uma fé automática, eu quero uma fé viva. E se você se sentir à vontade, escreve aqui nos comentários algo simples como eu já senti isso, ou eu estou vivendo isso agora. Não precisa explicar tudo, só esse pequeno gesto já quebra o isolamento espiritual que tanta gente carrega sozinha. E quando você comenta, você não está só falando comigo, você está ajudando outras pessoas que vão ler aquilo e perceber que não estão sozinhas nessa jornada.
E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o convite mais importante que eu posso te fazer hoje. Não para acompanhar vídeos, mas para caminhar junto nessa transição da fé rasa para a fé viva. Porque tudo que a gente conversa aqui não é sobre informação, é sobre transformação. E isso não acontece num único vídeo, acontece numa jornada. Então se inscreve para que você não apenas assista, mas continue esse caminho junto comigo. Agora, com isso feito, a gente pode ir mais fundo, porque o que está por trás desse enfraquecimento silencioso da fé não é algo externo, é algo interno. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Quando a gente fala que a fé enfraquece em silêncio, não é uma metáfora bonita, é um processo real, lento e quase invisível. Ninguém acorda um dia e diz, pronto, hoje minha fé morreu. Isso não acontece assim. A fé não quebra como um galho seco. Ela se desgasta como uma corda sendo puxada todos os dias um pouquinho, até que um dia ela já não sustenta mais o peso que antes sustentava com naturalidade. E o mais delicado é que isso não acompanha escândalo, queda pública, pecado visível ou abandono da igreja. Pelo contrário, muitas vezes isso acontece exatamente enquanto a pessoa continua firme externamente. Continua orando, continua lendo a Bíblia, continua frequentando os lugares certos, continua usando as palavras certas. Por fora, tudo parece normal. Por dentro, algo foi ficando rígido. A sensibilidade espiritual não some de repente, ela vai sendo substituída por eficiência espiritual. A oração deixa de ser encontro e vira tarefa. A palavra deixa de ser espelho e vira ferramenta. A fé deixa de ser resposta ao toque de Deus e vira um sistema de crenças que a gente aprende a administrar. E isso é extremamente sutil, porque parece crescimento, parece maturidade, parece equilíbrio, mas na prática, muitas vezes, é só uma fé que parou de se deixar tocar. E talvez você reconheça isso não pelo que você faz, mas pelo que você sente, ou melhor, pelo que você deixou de sentir. Aquela expectativa silenciosa antes de orar, aquela fome pela presença, aquela alegria estranha só de estar em silêncio com Deus, aquela sensação de que Ele estava perto mesmo quando você não entendia nada. Tudo isso vai ficando mais distante, não porque Deus se afastou, mas porque você foi aprendendo a se proteger. Porque crescer dói, ser confrontado dói, ser transformado dói. E o coração humano, inclusive o coração cristão, aprende muito rápido a evitar dor. Então a gente constrói uma fé que não dói mais, uma fé que não confronta mais, uma fé que não expõe mais nada que precise ser mudado, uma fé que nos consola, mas não nos transforma, uma fé que nos acompanha, mas não nos atravessa. E isso é o começo do enfraquecimento. Não porque essa fé seja falsa, mas porque ela se tornou segura demais, previsível demais, controlável demais. Ela já não surpreende, já não confronta, já não exige decisões difíceis. Ela cabe perfeitamente dentro da nossa agenda, dentro das nossas escolhas, dentro das nossas vontades. Ela não interrompe mais nada, não questiona mais nada, não desorganiza mais nada. E uma fé que não desorganiza nunca é uma fé que também não reorganiza. Você percebe que algo mudou quando Deus começa a parecer distante, mas você não consegue identificar em que momento ele se afastou. Quando a Bíblia parece certa, mas não parece viva. Quando você sabe o que dizer nas orações, mas não sente que está realmente falando com alguém. Quando você tem convicções, mas não tem mais aquela humildade profunda de quem ainda está aprendendo. Porque a fé viva é sempre um lugar de aprendizagem. A fé viva sempre nos coloca como alunos, nunca como especialistas em Deus. Mas quando a fé começa a enfraquecer, ela faz o contrário. Ela nos coloca na posição de quem já sabe, de quem já entendeu, de quem já chegou. E isso fecha a alma, fecha a escuta, fecha a sensibilidade, fecha a disponibilidade. E isso é tão sutil que a maioria das pessoas não percebe que parou de crescer, só percebe que parou de sentir. E talvez seja por isso que você esteja aqui agora, não porque você tenha perdido a fé, mas porque você sente que algo nela ficou raso, ficou superficial, ficou repetitivo, ficou automático. E você não quer isso. Você não quer uma fé que apenas funcione. Você quer uma fé que viva. E é exatamente aqui que a gente precisa ser honesto,
Porque o enfraquecimento da fé não começa no comportamento, começa na postura interior. Ele começa quando a gente troca rendição por controle, quando troca escuta por interpretação, quando troca obediência por concordância, quando troca relacionamento por compreensão. E isso muda tudo por dentro, mesmo que nada mude por fora. Então, antes de falar sobre como recuperar uma fé viva, a gente precisa olhar com muita clareza para essa transição invisível que acontece dentro de nós, porque é exatamente nesse ponto que quase todo mundo se perde sem perceber. E se enquanto você me ouve agora, alguma dessas palavras encontrou um lugar sensível aí dentro, você pode escrever nos comentários algo simples como "eu senti isso" ou "isso falou comigo", só como uma forma de marcar esse momento em que você percebeu que sua fé não morreu, mas talvez esteja pedindo profundidade. Existe um tipo de cansaço espiritual que quase ninguém sabe nomear. Ele não aparece como pecado evidente, não vem como uma crise escandalosa, não se manifesta como abandono da fé. Ele é muito mais sutil do que isso. Ele aparece como rotina, como repetição, como aquele sentimento de que você até continua orando, continua ouvindo a palavra, continua indo à igreja, mas algo lá dentro já não vibra do mesmo jeito. A Bíblia ainda é aberta, mas já não é aguardada. A oração ainda acontece, mas não é encontro. Virou hábito, e o que começou como disciplina espiritual, aos poucos foi escorregando para um tipo de automatismo da fé que quase ninguém percebe, mas que vai drenando vida por dentro. E o mais perigoso desse estado é que ele é confortável, porque ele não dói o suficiente para provocar mudança. Ele não machuca a ponto de gerar clamor, ele não incomoda a ponto de gerar arrependimento, ele apenas anestesia. Ele transforma a fé viva em fé funcional, uma fé que funciona para manter a imagem, manter a consciência tranquila, manter a sensação de que está tudo certo, mas que já não transforma, já não confronta, já não revela, já não chama para mais perto. E talvez você se identifique com isso quando percebe que já não espera mais ouvir a voz de Deus, você só espera terminar a oração. Quando você já não lê as Escrituras esperando revelação, mas apenas informação. Quando você já não se aproxima da palavra como quem busca vida, mas como quem cumpre um dever. E isso vai criando uma fé sem fome, uma fé sem sede, uma fé sem lágrimas, uma fé sem espanto, uma fé sem quebrantamento, uma fé que até conhece Deus, mas não se deixa conhecer por Ele. E o mais sutil de tudo isso é que por fora essa fé parece madura, parece estável, parece equilibrada, mas por dentro ela está apenas parada. E fé que para apodrece, porque na lógica do reino não existe neutralidade espiritual. Ou você está sendo transformado de glória em glória, ou você está se acomodando de graça em graça. Ou você está sendo moldado, ou você está sendo endurecido. Ou você está sendo purificado, ou você está sendo apenas preservado. É por isso que tanta gente hoje vive uma fé que não sustenta na provação, porque ela não foi construída no encontro, foi construída no costume. Não nasceu da revelação, nasceu da tradição. E quando vem o vento, quando vem a dor, quando vem a perda, quando vem o silêncio de Deus, essa fé não aguenta. Ela não tem raiz, ela tem estrutura, mas não tem profundidade. E talvez você esteja começando a perceber que o seu problema não é que você se afastou de Deus, mas que você se acostumou com Ele. Você não o abandonou, você o reduziu. Você não saiu do caminho, você parou de caminhar. E isso muda tudo, porque o chamado do Evangelho nunca foi para manter uma fé correta, mas para viver uma fé viva. Nunca foi para defender uma doutrina, mas para se render a uma pessoa. Nunca foi para dominar um conteúdo, mas para ser transformado por uma presença. E quando a fé deixa de ser resposta e vira sistema, ela perde o poder de nos mudar. Ela passa a nos confirmar do jeito que estamos, em vez de nos conduzir para quem Deus está nos chamando a ser. Ela nos consola, mas não nos confronta. Ela nos afirma, mas não nos corrige. Ela nos abraça, mas não nos purifica. E isso é extremamente confortável e extremamente perigoso. Talvez por isso você até sinta paz, mas não sente mais fogo. Talvez você até sinta segurança, mas não sente mais fome. Talvez você até sinta que Deus está ali, mas não sente que Ele está te chamando.
E quando o chamado silencia, a transformação desacelera. E quando a transformação desacelera, a fé começa a morrer de uma morte muito educada, muito silenciosa, muito respeitosa, sem barulho, sem queda, sem escândalo. E se alguma dessas palavras está encontrando você agora, eu te convido, só como um gesto interno, a dizer algo simples aí dentro. Senhor, eu não quero uma fé que apenas funcione. Eu quero uma fé que me transforme. Só isso. Sem pressão, sem performance, só honestidade diante de Deus. Porque o que vem a seguir é ainda mais delicado, já que esse estado não começa no comportamento, nem na teologia, nem nas escolhas externas. Ele começa num lugar muito mais profundo e quase ninguém olha para lá. Quase sempre a gente acha que o enfraquecimento da fé começa quando a pessoa erra mais, ora menos, lê menos a Bíblia, se envolve em coisas erradas. Mas isso é só a superfície, isso é o sintoma, não a raiz. A raiz é muito mais silenciosa, muito mais interna e por isso muito mais perigosa. A fé começa a enfraquecer quando o coração deixa de ser um lugar de encontro e passa a ser apenas um lugar de gestão espiritual. Quando você já não se apresenta diante de Deus como filho, mas como alguém que precisa dar conta da vida espiritual. Quando você já não se aproxima para ser amado, mas para ser aprovado. E isso muda completamente a dinâmica da relação com Deus, porque o amor transforma, mas a cobrança paralisa. O amor cura, mas a performance cansa. O amor sustenta, mas a obrigação pesa. E sem perceber, você vai trocando o lugar da intimidade pelo lugar da exigência, o lugar do descanso pelo lugar do esforço, o lugar da presença pelo lugar do controle. E isso vai construindo uma espiritualidade cansada, tensa, rígida, que vive mais tentando não errar do que desejando amar. Talvez você se reconheça nisso quando percebe que sua oração virou lista, sua leitura virou tarefa, sua caminhada virou meta. Você mede seu relacionamento com Deus por constância, por regularidade, por disciplina, e tudo isso é importante, mas você já não mede mais por alegria, por quebrantamento, por espanto, por gratidão. Você já não pergunta, como está meu coração? Você pergunta, como está meu desempenho? E isso parece maturidade, mas muitas vezes é só medo disfarçado de zelo. Medo de decepcionar Deus, medo de perder a salvação, medo de não ser suficiente, medo de não estar fazendo o bastante, medo de estar errado sem perceber, medo de ser abandonado se falhar. E esse medo vai se infiltrando em silêncio na sua espiritualidade, até que você já não vive mais pela graça, você vive pela tensão. Você já não caminha sustentado pelo amor, você caminha empurrado pela culpa. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito assim tão claramente. Deus não te chama para ser impecável, Ele te chama para ser íntimo. Ele não te chama para ser irrepreensível diante dos homens, Ele te chama para ser verdadeiro diante dele. Ele não te chama para uma fé perfeita, Ele te chama para uma fé rendida. Mas quando o medo entra, a gente troca a rendição por controle, troca a confiança por vigilância, troca a relação por sistema. E é aí que a fé começa a ficar fraca sem você perceber, porque ela deixa de ser lugar de descanso e vira lugar de pressão. E tudo que vive sob pressão adoece, tudo que vive sob cobrança enrijece, tudo que vive sob medo se fecha. E um coração fechado não recebe revelação. Um coração tenso não se deixa moldar. Um coração ocupado em se defender não consegue se entregar. Talvez por isso você já não chore mais na presença de Deus. Talvez por isso você já não se quebrante mais. Talvez por isso você não se surpreende mais com a palavra. Talvez por isso tudo virou muito correto e pouco vivo, muito organizado e pouco transformador, muito estruturado e pouco profundo. E quanto mais você tenta fazer dar certo, mais você fica cansado. Quanto mais você tenta manter tudo sob controle, mais distante Deus parece. Não porque Ele se afastou, mas porque você se protegeu. Você levantou defesas onde Deus queria entrar.
Você criou filtros onde Deus queria tocar. Você construiu uma espiritualidade segura, quando Deus queria te levar para uma espiritualidade viva. E talvez você esteja começando a perceber agora que o problema nunca foi falta de esforço, foi excesso de esforço no lugar errado. Foi tentar sustentar com as mãos aquilo que só pode ser sustentado pelo coração rendido. E isso nos leva para um ponto ainda mais profundo, porque essa tensão não nasce do nada. Ela nasce de uma imagem distorcida de Deus que quase todos nós carregamos em algum nível. Uma imagem que molda silenciosamente a forma como oramos, como lemos a Bíblia, como vivemos a fé. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma, mas a imagem que você carrega de Deus determina completamente o tipo de fé que você vive. Não é o que você diz sobre Deus em voz alta, é o que você acredita sobre Ele em silêncio. É isso que define se você se aproxima confiante ou defensivo, se ora em descanso ou em tensão, se lê a palavra esperando vida ou esperando correção, se caminha com Deus como filho ou como funcionário. E para muita gente, mesmo sem perceber, Deus deixou de ser pai e virou avaliador, deixou de ser abrigo e virou critério, deixou de ser presença e virou padrão. E quando Deus vira padrão, você passa a viver tentando alcançar algo que nunca sente que alcançou. Você até sabe que Ele é amor, mas se relaciona com Ele como se fosse exigência. Você até crê que Ele é graça, mas vive como se fosse dívida. E isso cria uma espiritualidade baseada em merecimento, uma espiritualidade em que você sente que precisa estar bem para se aproximar de Deus, quando na verdade é se aproximando de Deus que você é curado. Uma espiritualidade em que você sente que precisa estar forte para orar, quando na verdade é orando que você é fortalecido. Uma espiritualidade em que você sente que precisa estar limpo para entrar na presença, quando na verdade é a presença que purifica. E sem perceber, você vai adiando Deus. Quando eu melhorar, eu volto a buscar. Quando eu resolver isso, eu oro mais. Quando eu estiver mais firme, eu me aproximo. E Deus vai ficando sempre depois, sempre condicionado, sempre postergado, sempre acessado só quando você se sente digno. E isso não é fé, isso é barganha espiritual disfarçada de zelo. E é por isso que sua fé parece fraca. Não porque Deus está distante, mas porque você está tentando se aproximar de Deus a partir do lugar errado. Você está tentando subir até Deus quando Ele já desceu até você. Você está tentando merecer aquilo que só pode ser recebido. Você está tentando pagar por aquilo que já foi dado. E isso cansa, isso esgota, isso seca. E enquanto você vive assim, você até continua na igreja, continua ouvindo mensagens, continua lendo a Bíblia, mas tudo passa por um filtro. Isso é suficiente? Isso agrada? Isso é aceitável? Isso é correto? E esse filtro rouba a leveza da graça, rouba a alegria da salvação, rouba a liberdade do Espírito, rouba o prazer da presença. Você não vive mais a fé como resposta ao amor. Você vive como tentativa de alcançar amor. E isso muda tudo. Porque a fé que transforma nasce da revelação de que você já foi amado, já foi aceito, já foi escolhido, já foi perdoado. Mas a fé que cansa nasce da tentativa de ser digno disso tudo. E você não foi chamado para ser digno, você foi chamado para ser filho. E talvez, no fundo, o que está deixando sua fé fraca não é o pecado que você comete, nem a disciplina que você falha, nem o conhecimento que você ainda não tem, mas a forma como você vê Deus. Porque se você vê Deus como distante, você vive se afastando. Se você vê Deus como exigente, você vive se defendendo. Se você vê Deus como avaliador, você vive se escondendo. Mas se você vê Deus como Pai, você vive se aproximando. E isso começa a mudar completamente a forma como você ora, como você lê a palavra, como você lida com o pecado, como você enfrenta a dor, como você vive a fé no dia a dia. Mas antes que isso possa ser ajustado, existe algo que precisa ser exposto, algo que está escondido atrás dessa imagem distorcida e que sustenta tudo isso silenciosamente. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer para si mesmo, mas que muda completamente a forma como a gente entende a própria fé.
por que eu realmente busco a Deus. Não porque você deveria buscar, não porque a Bíblia manda buscar, não porque é o certo, mas porque de fato você busca. O que você está tentando encontrar ali? O que você está tentando resolver ali? O que você está tentando garantir ali? Porque muita gente não busca Deus por Deus, busca Deus pelo que Ele pode evitar, pelo que Ele pode resolver, pelo que Ele pode proteger, pelo que Ele pode consertar. Busca Deus para não sofrer, para não errar, para não se perder, para não ser punido, para não fracassar. E isso transforma Deus em meio, não em fim. Transforma Deus em ferramenta, não em relacionamento. Transforma Deus em segurança, não em presença. E quando Deus vira meio, a fé vira negociação. Eu faço isso, o Senhor faz aquilo. Eu obedeço aqui, o Senhor resolve ali. Eu entrego isso, o Senhor me dá aquilo. E sem perceber, você constrói uma espiritualidade transacional, onde a obediência vira moeda e a bênção vira pagamento. E isso não gera intimidade, gera cálculo. Não gera amor, gera expectativa. Não gera descanso, gera ansiedade. Porque toda negociação carrega incerteza. Você nunca sabe se fez o suficiente. Você nunca sabe se entregou o bastante. Você nunca sabe se agradou de verdade. E então você vive sempre esperando a resposta de Deus como quem espera o resultado de uma prova. Será que fui aprovado? Será que fiz certo? Será que Deus está satisfeito comigo? E essa pergunta silenciosa vai drenando a alegria da fé. Talvez por isso você se sinta frustrado quando ora e não vê resposta. Talvez por isso você se sinta desanimado quando obedece e não vê mudança. Talvez por isso você se sinta confuso quando faz tudo certo e mesmo assim passa por dor. Porque no fundo, você estava esperando troca e Deus estava oferecendo relação. E é aqui que nasce uma das maiores decepções espirituais. Quando a gente descobre que Deus não funciona como a gente esperava, mas não percebe que o erro nunca foi Deus, foi a expectativa que a gente projetou nele. Você não estava buscando a presença, você estava buscando o efeito da presença. Você não estava buscando Deus, você estava buscando o efeito de Deus. E quando o efeito não vem, você acha que Deus não veio. E isso cria uma fé muito frágil, porque ela depende do que acontece fora, não do que está sendo construído dentro. Ela depende das circunstâncias mudarem, não do coração ser transformado. Ela depende das respostas aparecerem, não da relação se aprofundar. E quando as circunstâncias não mudam, quando as respostas não vêm, quando a dor continua, quando o silêncio permanece, essa fé entra em colapso. Não porque Deus falhou, mas porque ela foi construída sobre a coisa errada. Talvez você esteja começando agora a perceber que muita da sua frustração com Deus não vem do que Ele fez, mas do que você esperava que Ele fizesse. Não vem do que Ele disse, mas do que você interpretou. Não vem do que Ele prometeu, mas do que você imaginou. E isso é desconfortável de perceber, mas é libertador. Porque quando você deixa de buscar Deus pelo que Ele pode te dar, você começa a encontrá-lo pelo que Ele é, e isso muda tudo. Mas existe ainda um passo mais profundo nessa jornada, um ponto em que a fé deixa de ser construída sobre expectativas e passa a ser construída sobre rendição. E é exatamente para lá que a gente precisa ir agora. E tudo isso cansa, porque controlar é exaustivo. Manter tudo sob vigilância é desgastante. Sustentar o próprio futuro é pesado demais para qualquer ser humano. E Deus nunca te chamou para sustentar a própria vida. Ele te chamou para confiar a vida a Ele. Mas isso exige atravessar um lugar muito sensível dentro de nós. O lugar onde a gente admite que não sabe, que não consegue, que não controla, que não garante, que não segura tudo. O lugar onde a gente admite que precisa ser cuidado, guiado, sustentado, protegido, moldado. O lugar onde a gente deixa de ser gerente da própria fé e volta a ser filho. E talvez isso seja exatamente o que mais falta hoje na nossa espiritualidade. Menos gestão, mais entrega. Menos controle, mais confiança. Menos desempenho, mais dependência. Menos força, mais rendição. E isso não é fraqueza, isso é o começo da verdadeira força. Mas existe ainda uma última resistência escondida aí, uma camada ainda mais profunda que impede essa rendição de acontecer plenamente.
Algo que se manifesta quando você tenta soltar, mas não consegue. Quando você quer confiar, mas trava. Quando você deseja descansar, mas a mente não para. E é sobre isso que precisamos falar agora. Existe uma parte dentro de você que aprendeu, ao longo da vida, que confiar é perigoso, que depender é arriscado, que se soltar você cai, que se descansar algo dá errado, que se não estiver atento você perde. E essa parte não nasceu do nada, ela nasceu de experiências, de dores, de frustrações, de perdas, de promessas quebradas, de expectativas que não se cumpriram. Ela nasceu do mundo, mas agora tenta governar a sua fé. E sem perceber, você traz para o seu relacionamento com Deus os mesmos mecanismos de defesa que você aprendeu nos relacionamentos humanos. Você se protege, você se antecipa, você controla, você se fecha, você observa antes de se entregar, você testa antes de confiar, você mantém uma parte sua sempre em reserva, sempre em alerta, sempre pronta para recuar. E isso cria uma fé vigiada, não uma fé vivida. Uma fé que nunca se rende completamente, porque nunca se sente completamente segura. Uma fé que se aproxima, mas com o pé atrás. Uma fé que canta, mas se segura. Uma fé que ora, mas se controla. Uma fé que diz, eu confio, mas só até onde não dói. E Deus respeita isso. Ele nunca força a entrada, ele nunca arromba portas, ele nunca invade defesas, ele espera ser convidado. Mas enquanto você mantém essas barreiras internas, a presença dele chega só até onde você permite, e por isso a transformação também chega só até ali. Talvez você esteja começando a perceber que o problema nunca foi que Deus não te tocou, foi que você não se deixou tocar por inteiro, não por rebeldia, mas por autoproteção, não por incredulidade, mas por medo, não por desobediência, mas por cansaço de se decepcionar. E esse medo se manifesta de formas muito sutis. Ele aparece quando você diz, eu já passei por coisa demais. Quando você diz, eu não posso me dar ao luxo de errar. Quando você diz, eu não posso depender disso. Quando você diz, eu preciso manter o controle. Quando você diz, se eu não cuidar, ninguém cuida. E tudo isso é compreensível, mas não é libertador. Porque enquanto você vive assim, você nunca descansa de verdade, nunca se entrega de verdade, nunca se alegra de verdade, nunca confia de verdade. Você vive sempre em modo de sobrevivência espiritual, não em modo de vida abundante. E talvez por isso você sinta que sua fé é mais uma luta do que um descanso, mais um peso do que um alívio, mais uma cobrança do que uma fonte de vida. Mas o Evangelho não veio para te ensinar a se proteger melhor, veio para te ensinar a confiar de novo. Não veio para te deixar mais forte sozinho, veio para te deixar dependente de Deus. Não veio para te tornar autossuficiente, veio para te tornar filho. E isso exige algo muito específico de você, não mais esforço, mas coragem. A coragem de confiar mesmo sem garantias. A coragem de descansar mesmo sem controle. A coragem de se entregar mesmo sem certeza de como vai ser depois. E talvez essa seja a verdadeira maturidade espiritual. Não a capacidade de se sustentar, mas a capacidade de se entregar. Mas existe ainda algo que torna isso ainda mais difícil, porque confiar não é apenas uma decisão, é uma resposta a uma revelação. E se você não vê quem Deus realmente é, você nunca consegue confiar plenamente em quem Ele realmente é. E é por isso que agora a gente precisa olhar para Ele de novo. Existe uma diferença imensa entre saber coisas sobre Deus e conhecer Deus de verdade. Você pode conhecer a teologia correta, pode saber os atributos certos, pode repetir as verdades bíblicas com precisão e ainda assim não confiar. Porque confiança não nasce da informação, nasce do encontro. Ela não nasce do que você aprendeu, mas do que você experimentou. E talvez você tenha aprendido que Deus é bom, mas não tenha se deixado ser cuidado por essa bondade. Talvez você saiba que Deus é fiel, mas ainda não tenha descansado nessa fidelidade. Talvez você creia que Deus é amor, mas ainda não se permitiu ser amado sem reservas. E isso cria uma fé conceitual, não relacional. Uma fé que funciona na mente, mas não desce para o coração. Uma fé que responde certo, mas não repousa. Uma fé que defende Deus, mas não se apoia em Deus. E enquanto isso for assim, a sua fé sempre vai oscilar conforme as circunstâncias. Quando tudo vai bem, você até confia. Quando tudo desmorona, você entra em alerta.
Quando a resposta vem, você agradece. Quando o silêncio vem, você se fecha. Porque a sua confiança não está ancorada em quem Deus é, está ancorada no que Deus faz. E isso é frágil. Porque o que Deus faz muda conforme os tempos, mas quem Deus é não muda nunca. Talvez por isso você precise mais do que novas respostas, você precise de uma nova revelação. Não de algo novo sobre Deus, mas de algo mais profundo de Deus. Não de mais informação, mas de mais presença. Não de mais entendimento, mas de mais encontro. Porque quando você encontra Deus de verdade, algo muda no seu interior. Você não precisa mais se convencer de que Ele é bom, você sente. Você não precisa mais se esforçar para confiar, você descansa. Você não precisa mais se forçar a obedecer, você deseja. E isso muda tudo. A obediência deixa de ser obrigação e vira resposta. A disciplina deixa de ser peso e vira cuidado. A fé deixa de ser luta e vira caminho. Mas esse encontro não acontece enquanto você se relaciona com Deus como conceito, como ideia, como sistema, como doutrina isolada da vida. Ele acontece quando você se aproxima com tudo o que você é, suas dúvidas, seus medos, suas dores, suas perguntas, suas fragilidades, suas confusões. Deus não se revela a quem se apresenta forte, ele se revela a quem se apresenta verdadeiro. E talvez por isso você ainda não tenha encontrado o descanso que procura, porque você está tentando encontrar Deus a partir da sua força e não a partir da sua necessidade. Mas isso está prestes a mudar, porque existe um movimento simples, mas profundamente transformador que abre esse lugar de encontro. Um movimento que não começa fora, mas dentro. Um movimento que não exige que você faça algo novo, mas que você solte algo velho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Existe um momento muito específico na vida espiritual em que você percebe que não é mais sobre tentar, é sobre render. Não é mais sobre entender, é sobre confiar. Não é mais sobre fazer, é sobre receber. E esse momento geralmente vem depois do cansaço, depois da tentativa frustrada de controlar, depois da exaustão de sustentar tudo sozinho, depois de perceber que, por mais que você se esforce, algo dentro continua vazio. E esse momento é sagrado, porque é nele que você finalmente para de correr atrás de Deus e permite que Deus venha até você. Mas isso exige algo que a gente quase nunca pratica: silêncio interior. Parar de argumentar com Deus, parar de negociar com Deus, parar de explicar para Deus o que Ele já sabe, parar de se defender diante de Deus, parar de justificar, parar de provar, parar de mostrar que você está certo, que você está tentando, que você está fazendo o melhor que pode, e simplesmente ficar. Ficar na presença, ficar no silêncio, ficar na vulnerabilidade, ficar na verdade, ficar com o coração aberto e sem filtro, ficar com a alma exposta e sem discurso, ficar como quem não tem nada para oferecer além de si mesmo. E isso é profundamente desconfortável, porque você perde os seus escudos, perde as suas explicações, perde os seus argumentos, perde o controle da narrativa, perde a sensação de que está fazendo algo útil. Mas é exatamente aí que Deus começa a fazer, porque enquanto você fala, você lidera, mas quando você se cala, você escuta, e quando você escuta, você muda. Talvez por isso você precise menos de novas palavras e mais de novo silêncio, menos de novas respostas e mais de novo espaço, menos de novas práticas e mais de nova entrega, porque a presença de Deus não preenche o que está cheio, ela preenche o que está vazio. Ela não ocupa o que está tomado, ela ocupa o que foi entregue. E talvez o que esteja faltando na sua fé não seja mais conhecimento, mais disciplina, mais constância, mais esforço, mas mais espaço. Espaço para Deus ser Deus, espaço para Deus falar sem ser interrompido, espaço para Deus tocar sem ser filtrado, espaço para Deus conduzir sem ser corrigido. E esse espaço começa quando você para de se colocar como gestor da sua fé e volta a se colocar como filho diante do Pai. Mas existe ainda uma última coisa que precisa ser vista, algo que só se revela quando você chega nesse lugar de rendição, algo que muda completamente a forma como você entende tudo o que viveu até aqui. E é para isso que a gente está indo agora. Talvez você esteja começando a perceber agora que nada do que você viveu até aqui foi desperdício, nem o cansaço, nem a confusão, nem o peso, nem as tentativas frustradas, nem as quedas, nem os silêncios, nem os desertos.
tudo isso estava te conduzindo lentamente para fora do controle e para dentro da confiança, para fora da performance e para dentro da presença, para fora da gestão e para dentro da relação. Porque enquanto você ainda acredita que consegue sustentar tudo, você não aprende a descansar. Enquanto você ainda acredita que consegue resolver tudo, você não aprende a confiar. Enquanto você ainda acredita que é suficiente, você não aprende a receber. E Deus não tem interesse em te deixar forte sem Ele. Ele quer te tornar vivo nele. E isso muda completamente a forma como você olha para sua história. Você deixa de ver seus erros como fracassos e começa a vê-los como limites. Você deixa de ver suas quedas como derrotas e começa a vê-las como lugares onde você percebeu que precisava de ajuda. Você deixa de ver sua dor como punição e começa a vê-la como convite. Não convite para sofrer, mas convite para se render. E isso é profundamente libertador, porque você para de lutar contra a própria humanidade e começa a permitir que Deus a habite. Você para de se envergonhar da sua fraqueza e começa a permitir que Deus se manifeste nela. Você para de esconder suas feridas e começa a permitir que Deus as toque. E é aí que algo muito bonito acontece. A fé deixa de ser uma tentativa de subir até Deus e vira um descanso em Deus que já desceu até você. A oração deixa de ser discurso e vira presença. A Bíblia deixa de ser manual e vira voz. A obediência deixa de ser peso e vira resposta. A vida deixa de ser algo que você precisa sustentar e vira algo que você pode confiar. E talvez você ainda não esteja lá. Talvez você esteja só no começo dessa virada. Talvez você esteja só começando a enxergar isso agora. E tá tudo bem. Isso não é um salto, é uma caminhada. Não é uma decisão pontual, é uma rendição diária. Não é um momento, é uma jornada. E é por isso que eu quero te convidar não para fazer algo grande, mas para algo muito simples. Nos próximos dias, experimente se aproximar de Deus sem agenda, sem pedido, sem lista, sem explicação, sem defesa, só presença, só verdade, só você e Ele. Talvez em silêncio, talvez com uma frase só, talvez só respirando e dizendo por dentro, eu tô aqui, e deixa que Ele faça o resto. Se essa mensagem encontrou você em algum lugar profundo, escreve nos comentários algo simples como eu quero uma fé viva ou eu quero confiar de novo. Não para mim, mas como um marco para você mesmo, como quem coloca uma pedra de memória dizendo foi aqui que algo começou a mudar. E se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal. Não para consumir conteúdo, mas para caminhar nesse processo de sair da fé rasa e entrar numa fé viva, profunda, real, transformadora, porque isso não termina aqui, isso só começa aqui.